Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Daytech. Meu nome é Henrique Preto e você está na plataforma digital da Rony. Algumas aulas atrás eu havia colocado uma aula sobre densidade de gases, onde eu relacionava a grandeza da densidade de gases, né, que é massa em relação ao volume, e eu falava sobre incêndios estruturais, sobre a forma de propagação de calor, o porquê alguns gases que são mais pesados do que o ar, eles sobem, né, em função da temperatura, por conta dessa relação de densidade. Mas algo que muita gente vem me perguntar é justamente sobre o tal do 29, né, que é densidade relativa igual peso molecular sobre 29. A questão é, de onde vem esse 29? E é simples, né? Na verdade, esse 29 é o peso do ar, né, em mol, e a gente vai entender tudo isso aí. Se parar para pensar, a gente tem algumas toneladas de ar sobre as nossas costas, né? Isso é natural ter que abstrair um pouco, mas o fato é que isso é verdade, né? Você para e pensa entre uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. A bexiga cheia ela tem uma massa maior porque o ar, de fato, tem peso, certo? E esse peso, como ele é calculado? Né? Então, eu vou resolver esse problema calculando aqui junto com vocês, permeando alguns conceitos básicos de química e assim por diante. Então vai ser uma aula bem interessante, tá certo? O primeiro conceito, né, é a composição do ar. O ar não é oxigênio puro, né? A gente tem 21% de oxigênio no ar, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Pode parecer besteira, mas essa composição faz parte da nossa aula. Por quê? Porque se a gente não souber isso, a gente não vai conseguir calcular. Então vamos pegar o ar atmosférico com 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Esse 1% de outros gases a gente vai deixar de fora nesse momento, tá? A gente vai usar ele lá no final do cálculo como um fator de correção, um fator para arredondar, até porque a gente não sabe especificamente o que é esse 1% de outros gases, quais são os gases e assim por diante. Mas para fins de cálculo, já vai dar para a gente entender o que nós vamos fazer, você vai entender esse fator de correção. Perfeito? Então essa é a ideia até aqui. Partindo disso, né, a gente precisa de alguns conceitos, tá? Nessa nossa aula. Um conceito é de mol, outro conceito é de molécula diatômica, palavrão, né? E outro conceito é de média ponderada, né? Você vai lembrar vamos juntar tudo nessa aula, né? Nós vamos juntar química, matemática, tá? Tudo que as pessoas têm medo e vão ver que é fácil, né? A gente guardar tudo isso aí, beleza? Então o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de mol, tá? O que é mol? Bom, vamos entender o seguinte. Quando você vai comprar uma bandeja de ovos, você compra um ovo ou você compra uma bandeja? Você compra a bandeja, né? Nessa bandeja tem quantos ovos? Tem uma dúzia de ovos, né? Uma dúzia significa que são 12 ovos. Meia dúzia são 6 ovos, né? Então, essa unidade de medida, ela fala de uma determinada quantidade, né? Agora, imagina algo que é extremamente pequeno, né? É tão pequeno que durante um tempo histórico aí, ela foi considerada a menor partícula existente, né? Hoje a gente sabe que existem subpartículas e assim por diante. Mas o átomo é algo realmente muito pequeno. Não dá para medir um átomo em si. Até dá, é muito específico, mas para esse nosso fim, né, de segurança do trabalho, espaço confinado, emergências, não vamos pensar no peso de um átomo, né? Como ele é muito pequeno. Então você tem que juntar um monte. O ovo você não junta a dúzia, que é 12, né? A resma de papel. Uma resma de papel são 500 folhas de sulfite, né? Então a gente fala de mol. O que é um mol? É uma quantidade, só que é imensa, né? É 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então imagina 6,02 vezes 10 elevado a 23 significa o quê? São 23 zeros, tá? 23 zeros depois do número, ou seja, é um número gigantesco, né? Um número gigantesco. Por que esse número é tão grande? Porque o mol, né, é uma quantidade e o átomo é pequeno. Então essa quantidade, 1 mol, é de 6,02 elevado a 10 a 23. Ou seja, você pode ter 1 mol de grãos de areia? Sim. Você vai ter 6,02 elevado a 10 a 23 grãos de areia. 23 zeros ao final, né? São muitos grãos de areia. Isso aí dá quase uma praia inteira se pensar em grão de areia, né? Posso ter 1 mol de ovos? Pode. Isso aqui é muito ovo, né? 6,02 vezes 10 a 23 ovos, é ovo pra caramba. Então a gente usa mol para átomo porque é algo realmente muito pequeno. Então entenda isso, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, que o CO2 pesa 44 gramas por mol, significa que eu tenho 6,02 elevado a 10 a 23 moléculas de CO2
E essa quantidade de molécula pesa 44 gramas. Você entendeu que interessante? Então, entendendo o que é mol, aí a gente vai partir para o quê? Porque é uma molécula diatômica, tá certo? O que é uma molécula diatômica? Se você for olhar na tabela periódica, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar o átomo, né? Você vai encontrar na tabela periódica o peso atômico, tá certo? Então, qual que é a massa atômica, né, do nitrogênio? 14. Qual que é a massa atômica do oxigênio? 16, 15,9. Agora, para e pensa, o que é a ideia de molécula diatômica? Ela não é um átomo sozinho, a molécula diatômica, né, di vem de 2, então significa que a molécula, tanto do nitrogênio quanto do oxigênio, ela é formada por 2 átomos, diatômica, 2 átomos. Então, quanto pesa uma molécula de nitrogênio ou de oxigênio, né? São 2 átomos, né, de oxigênio ou 2 átomos de nitrogênio juntos ali. Você tem o peso de um, tem o peso de outro, então juntos os dois. Olha que interessante isso aí. Então, aí a gente já está desenvolvendo, né, tudo que a gente precisa. Então a gente já sabe que é o N2, que nós vamos precisar usar para calcular. Nós vamos precisar usar para calcular também o O2, tá? Se você fizer o cálculo só com a massa do nitrogênio, do átomo de nitrogênio ou do átomo de oxigênio, vai dar metade do valor. Então por isso que nós estamos trabalhando o conceito de molécula diatômica. Você saber que os dois são juntos e na hora de calcular são os dois juntos. Perfeito? Aí a gente parte para o último, né? Para a última parte, que é a média ponderada. E a gente chega nesse cálculo, né? E eu fiz ela por partes aqui, seguindo alguns procedimentos matemáticos. Também não é muito difícil, né? Então a gente tem o quê? O que é o 32? Né? São 32 gramas por mol. Então, 1 mol, 6,02 elevado a 10 a 23. De moléculas de oxigênio, né? A molécula de oxigênio é diatômica, então o oxigênio que a gente respira é o O2, né? São sempre um oxigênio coladinho no outro que a gente vai respirar, vai fazer toda a hematose e assim por diante. O nitrogênio também entra na nossa corrente sanguínea, né? É óbvio que ele está no ar, está presente no ar. Então veja só, 32. O que é esse 32? Se um átomo pesa 16, ele é uma molécula diatômica, então eu tenho 32 gramas por mol. Olha só que interessante. O que é esse 21? É a porcentagem de oxigênio. Então olha só, a massa vezes a porcentagem, a massa de nitrogênio vezes a porcentagem de nitrogênio, tá certo? E esse dividido por 29, que é a média ponderada. Se você somar 20, dividido por 99, né? 21 mais 78 é igual a 99. Então você vai pegar o oxigênio multiplicado pela porcentagem de oxigênio, a massa da molécula de nitrogênio multiplicado pela porcentagem de molécula de nitrogênio, dividido pelo quê? Dividido por 99, tá certo? Aí você vai chegar, né, pensando só em oxigênio e só nitrogênio, você vai chegar a 28,8. Bom, estatisticamente, a gente pode chamar isso de 29. Aí você lembra aquilo que eu falei lá no comecinho da aula, tá? Na hora que eu falei assim, e esse 1% de outros gases, que pode ter CO2, pode ter contaminantes, pode ter uma série de coisas, a gente pode usar também como um fator de correção aí. Então, de 28,8 a gente pode corrigir estatisticamente para 29. E é daí, então, que surgiu, né, aquele tal do 29 que, quando a gente compara a densidade de um produto com o ar, a gente vai conseguir chegar nesse tal do 29, que é a densidade relativa igual peso molecular dividido por 29. É justamente essa relação. Lembrando que, né, essa densidade relativa igual peso molecular dividido por 29, ela só é válida como verdade se os dois gases, né, ou se os gases a serem comparados ali, eles estão na mesma temperatura. Por quê? Porque se mudar a temperatura, aí a gente volta na outra aula do Daytech, onde eu falo de densidade de gases. Tudo bem? Então a aula de hoje é uma aula rápida, bem técnica, e eu estou aproveitando aqui para mostrar para vocês o setup novo aqui da Rony para as gravações das aulas e também dos novos cursos. Beleza? Obrigado e um abraço!